Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. Aqui nós estaremos juntas todas as quartas-feiras, às 20 horas, debatendo temas de interesse e de relevância para todo o público feminino, como carreira, maternidade, autoestima, autocuidado, empreendedorismo, relacionamentos, trazendo sempre mulheres inspiradoras que compartilharão conosco um pouco das suas histórias. Também nos auxiliando, nos convidando a ressignificar as nossas próprias vivências. E lembrando que os homens também são muito bem-vindos. Afinal, não tem como a gente se propor a debater e a ressignificar marcadores de gênero sem envolver a todos, homens e mulheres. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje com uma convidada muito especial, sobre se reconectar e reequilibrar as nossas polaridades masculina e feminina. Eu sou Tati Bastos e estou aqui ao lado da Pri, minha grande amiga, minha parceira e co-host. Olá a todos. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui contigo novamente. Eu sou Prazer é meu. Priscila Zaca e eu estou aqui para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, acompanhar e dar o like aqui nesse vídeo, deixar o teu comentário, compartilhar, acompanhar também as nossas redes sociais, que a gente está com material incrível para vocês lá. E eu quero convidar vocês para ficarem também com a gente até o final, porque juntas nós vamos transformar as nossas dores em diálogos que nos libertam. E hoje com um tema muito importante, que é o transformar-se e reconectar-se com o feminino. Exatamente, Pri. Mas antes de chamar a nossa convidada de hoje e tratar de um tema tão importante para todas nós mulheres, eu quero agradecer com muito carinho a todos os nossos patrocinadores, as pessoas que nos apoiaram e que nos auxiliaram para que esse sonho se tornasse uma realidade. Agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é exatamente isso que a Casa Raquel faz por você e por nós, né, Pri? Fez por nós hoje, novamente, esses cabelos, essas makes maravilhosas. Muito obrigada a toda a equipe lá da Casa Raquel Rocha. Exatamente. E também, com muito carinho, agradecer a uma grande amiga e agora também colaboradora, Carla Chies Joias. Joias que contam as nossas histórias, poder que brilha em você. Agora sim. Quem é que tá com a gente hoje, Pri? Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela que é psicóloga há 22 anos, consteladora familiar, palestrante, mentora, Natasha Kim. Muito bem-vinda, Natasha. Obrigada, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, uma satisfação grande, até porque vocês sabem, logo mais eu já vou falar que eu já moro fora há 5 anos. Então, vir aqui poder falar de um tema tão importante de reconexão com o feminino é algo que transborda e que faz o meu coração ficar muito feliz. E os nossos também. Natasha, seja muito bem-vinda. Um prazer muito grande tê-la aqui, né? Tá aqui no Brasil, teve aqui por uma curta temporada para lançar seu workshop e conseguiu arrumar um tempinho na agenda para estar conosco, para compartilhar com tantas mulheres e com tantos homens também que nos acompanham um pouco sobre esse transformar-se, esse desafio que é ressignificar e se transformar. Mas antes de a gente falar sobre isso, sobre essa temática e te conhecer mais a tua trajetória profissional, a gente quer saber quem é a Natasha. A Natasha é uma lemoazinha de Lajeado, que se criou na enchente, e isso fez muita diferença para a sua trajetória. Porque lá onde nós morávamos, um bairro muito bom, perto de escolas, etc e tal, mas era um bairro que pegava muita enchente desde muito cedo. E a Natasha, então, se criou em Lajeado, foi patinadora durante muitos anos. Olha só! E se identificou com a psicologia, dando aulas de patinação e mentorando, na época, crianças com necessidades especiais. E a partir dali surgiu, ou na verdade eu me conectei com um dom, né, de cuidar e ter um olhar diferenciado para crianças e adolescentes e para as necessidades emocionais, porque durante a patinação, alguns tombos que as meninas, mais meninas do que meninos na época, hoje já está um pouquinho diferente, né?
Mas na época, mais meninas, quando caíam um tombo, muitas vezes é porque não estavam atentas ao seu processo ou porque estavam passando por algumas questões na escola, na família. Então, ali já começou a surgir a parte pessoal e profissional mesclada, assim, né? Que legal. Me formei em Lajeado no ensino médio, fui estudar na Unicinos, em São Leopoldo, fiz todo o curso de psicologia lá. Morei durante muitos anos em Porto Alegre, casei com o Felipe, sou mãe do Luca, de 12 anos, e do Davi, de 8 anos. E atualmente estou morando no Chile, Santiago do Chile. Oh, delícia! Delícia! Coisa boa! Apesar da saudade, né? Que não é fácil ser imigrante, mas é um país muito acolhedor, um povo muito querido, que vem também de anos de muitos sofrimentos de ditadura militar, né? Mas que quando confia nas pessoas que lá estão chegando, são extremamente amorosos e acolhedores. Então, nós nos sentimos, não no Brasil, porque não é o Brasil, mas nos sentimos em casa lá. Casa. E agora tu estava em casa, né? Aproveitando a família. Que coisa literalmente, literalmente. Natasha, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a Natasha, né, mulher, a gente quer saber sobre a tua trajetória profissional e quais foram as tuas principais conquistas e desafios aí ao longo da tua carreira. Uhum. Bem, eu antes, ao iniciar a faculdade, eu já no primeiro semestre fui fazer um estágio de voluntário numa clínica, Winnicott, que se chama, antigamente ela funcionava na Dom Pedro II, também com crianças especiais. Por quê? Porque eu pensava que toda vez que tu te conecta com diferentes realidades, tu passa a ter mais ferramentas para ajudar as pessoas. Então, no meu primeiro semestre, eu fui uma pioneira, digamos assim, a fazer estágios que ainda não eram estágios obrigatórios da faculdade, mas que já galgavam uma trajetória que eu queria trilhar. Filha de alemão, bom trabalhador, de professora, que também foi diretora, acolhi as vilas de Lajeado. Então, meus pais têm uma trajetória, um legado de muito auxílio comunitário, social, e principalmente de elevar as pessoas. Em Lajeado, antigamente, existia um clube chamado Ubirajá, que hoje se chama SEAT Bira, que servia para tirar as crianças das vilas que faziam venda de drogas através do esporte. Então, junto com a prefeitura, eles criaram escolinhas de basquete e vôlei, e assim faziam toda uma atividade comunitária. Então, eu me criei criou nesse meio, tendo esse modelo, tendo esse padrão, tendo essa garra de olhar para as pessoas e tirar o melhor delas. E é isso que tu trouxe para tua carreira? Isso que eu trouxe para minha carreira. Então, comecei os estágios muito cedo, me formei. Essa mesma clínica, mesmo eu já não estando mais estagiando lá, me chamou logo que eu me formei para trabalhar lá. De 74 pessoas que se formaram comigo, eu era uma das 4 que saíram com trabalho. Então, porque isso fala também, né, de tudo que tu vai galgando durante a tua trajetória. Sim. Fiz uma formação em psicoterapia de técnicas integradas no Instituto Fernando Pessoa. Depois fui para a área da sistêmica, porque entendi que muitas vezes as crianças e os adolescentes vinham com dificuldades e sintomas que falavam do sistema familiar e do ambiente onde eles vinham e viviam. E então, agora, nesse último ano, já com os filhos um pouquinho maiores e adaptados em outro país, fui fazer o meu terceiro pós-graduação em constelação familiar. Olha só, que rica experiência. Rica né? experiência, linda experiência. Provavelmente isso comprovou o que tu já vinha empiricamente Sem ali na tua sombra carreira. de dúvida. Experimentando, com certeza. Como a lemoa tem que ver para crer, né? Aquela coisa mais, né, do alemão. E claro que antes de fazer o curso, eu fiz constelação familiar, então, que é diferente tu ter só o teórico ou tu sentir, né? Então, toda a minha trajetória é galgada nisso, assim, em experiências, muita terapia, muita constelação. Trabalho social, trabalho comunitário. Isso, até hoje eu tenho atendimentos sociais que eu faço online, principalmente com pessoas que também tiveram suas dificuldades, pacientes que já eram meus durante a pandemia e pós-enchente, e que perderam, de uma certa forma, parte ou grande parte das suas questões materiais, né? E que eu continuo atendendo, porque entendo que o processo não tem que parar
e porque eu entendo que essa parte social faz parte de mim. Faz parte de ti, com certeza, das pessoas que são beneficiadas, né? Sim. Com esse trabalho. Mas, Natasha, tu tem 20 anos aí de trajetória, de experiência como psicóloga, consteladora, mentora, palestrante, né? Tem uma longa trajetória. Conta pra gente como é que foi o teu próprio processo de transformação. A minha transformação partiu do momento onde eu iniciei uma terapia lá na minha adolescência, porque eu sempre fui uma menina querida, né, doce, e na adolescência eu virei um pouquinho braba. Normal, faz parte. E um pouquinho, entre aspas, grossa, né? Porque a gente passa a conectar com questões, os hormônios também ajudam para isso, ebulição. né? Isto. Então, lá iniciou pontualmente na questão mais pessoal, mas eu acredito que desde que a gente nasce, a gente se transforma desde que estejamos conectados com a gente mesmo. Eu sou de outubro, tive um irmão de leite, que nasceu no mesmo dia que eu, e a partir do momento onde eu tenho a experiência bem precoce, que fica registrada lá no meu inconsciente, que eu nasço partilhando principalmente a minha mãe, que era a pessoa, digamos importante, assim. Isso, né? A gente acha, inclusive, que é a mãe quando nasce, né? Que é uma coisa só. Então, ali já começa um processo de uma diferenciação ou de algo que vai constituindo a nossa essência, né? Não é à toa que muitas vezes a gente precisa se conectar com algo lá da nossa criança, lá da nossa história, para poder fazer pequenas, grandes transformações no decorrer da vida. Porque todos passamos por dificuldades, por batalhas, por situações, como eu comentei antes aqui, eu sou uma menina da enchente, eu tinha até a galocha da enchente. Então, algo que na época, ou que para mim não foi tão pesado, em função de quê? De várias coisas que a gente processava nessa questão de comunidade. Era os tios chegando, era a gente levantando as coisas. E como fortalece a gente esse senso comunitário, né? Total. A gente viu agora nessa última enchente aqui, né? E agora, nesse último momento, que foi talvez o ápice do meu aflorar mais ainda para sair um pouco do consultório, do individual e transbordar um pouco mais, foi na questão da enchente que aconteceu muito séria aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu tive muitos parentes, muitos amigos e muitos pacientes que passaram por situações muito difíceis. Eu lá do Chile fiquei 3 dias sem contato com os meus familiares. Nossa, desesperador, né? Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha como ligar. Sim, foi tão desesperador para quem estava aqui como para quem estava fora. E a angústia de quem tá fora e não sabe notícias, não sabe o que está acontecendo e está acompanhando pela televisão toda a tragédia climática que foi. Exatamente. E aí, ao ficar muito ansiosa com o contexto e muito angustiada, eu acionei e me reconectei com a minha menina da enchente, né? E pensei como que eu posso, igual àquela época que me ajudou muito, colocar a mão na massa. Fazer algo como eu fazia lá, de levantar as coisas, de subir para o 2º piso, de ver o que ia comer, de faltar à escola. Ou seja, nós fazíamos movimentos, inclusive corporais, né? Sim. Como de longe eu poderia fazer algo que pudesse auxiliar as pessoas, mesmo estando muito longe. E aí, a ideia veio, no que eu me conectei com ela, bom, se eu tenho experiência pessoal e se eu tenho experiência profissional, eu vou enfrentar as redes sociais e vou começar a falar sobre isso. Eu que não sabia mexer direito ainda em Instagram, tive que fazer curso, e fui fazer curso, perder a vergonha. Te reinventou mesmo. Perdi a vergonha porque eu fui uma criança gordinha, então era muito envergonhada. Fui com a ideia de que eu precisava me transformar e transcender, já que tantos estavam transcendendo suas próprias vidas, né? Então, isso me deu muita força de aprender coisas novas, movimentar sentimentos, sensações que eu estava vivenciando mesmo de longe, com a angústia dos daqui, né? E começar a trazer conteúdos no Instagram para ajudar as pessoas. E no trazer o conteúdo, as pessoas no direct me perguntavam: a minha filha, quando chove de noite, não dorme, o que eu posso fazer?
isso está acontecendo, a chuva é um gatilho. E assim, no individual, no coletivo, os temas que foram E apresentando... muito público daqui, então. Público que estava passando por essa situação. Totalmente o público daqui, Uhum. totalmente o público daqui. E aí, então, começar a falar de coisas, temas relevantes para o contexto dos que estavam passando aqui. Fora, assim, né? Ai, vai vir até o meu bairro e provavelmente vem até aqui. Tira as crianças de casa, não deixem elas ver a água subir, porque depois elas Era podem todo ter o conselho, pesadelo. tanto como psicóloga, como quem já passou por uma enchente. Exatamente. Então, ultimamente, essa foi a transformação maior, conectada com a experiência, e não deixo de dizer com a dor da menina, né? Que passou por isso e que, de alguma forma, encontrou isso como uma ferramenta para ajudar mais. Eu acho muito, assim, que às vezes as situações que levam as pessoas aos limites, eu acho que elas também trazem consigo, né, esse movimento. Isso faz as pessoas se movimentarem em diversos sentidos, né? Sim. Então a gente desacomoda para poder fazer o movimento, Sim. né? E aí tu vê, o movimento que tu fez, tu nem estava aqui, Uhum. mas isso te movimentou de alguma maneira. Isso. E as pessoas me conectando, me solicitando ajuda, eu falando de temas relevantes, também me veio muito a ideia do quanto eu poderia expandir, não só no Instagram, e aí iniciaram os workshops, a ideia de fazer uma alfabetização emocional. Porque transgeracionalmente, nossos tataravós, bisavós, avós, pais não tiveram, e nós também, educação emocional. De pequenas coisas que nós hoje podemos ressignificar e que não precisamos contar na bagagem, ou como uma bagagem pesada, quando simplesmente a gente pode ressignificar, né? Então, por exemplo, eu ressignifiquei a conexão com a dor da minha menina da enchente, Sim. transbordando, ajudando pessoas, e isso pode ser leve, não precisa ser pesado. Sim. As pessoas às vezes têm um pouco de medo de fazer terapia, de fazer uma constelação, porque, meu Deus, vai mexer demais, eu não vou ficar bem. Não necessariamente, né? Tem dores que a gente vai ressignificar e levar pro Eu acho que resto a da palavra é vida. essa, né, Natasha? É ressignificar. A gente Isso. passar, transitar pela dor, pelos traumas e poder realmente dar um novo olhar, uma nova roupagem para esse Isso, sofrimento, isso. né? Já como adulta, né? Uhum. Porque Outra muitas das coisas maturidade que a gente emocional. passa é da nossa criança, né? Que tem um olhar infantil, uma interpretação infantil, tem um córtex pré-frontal imaturo, Sim. né? Ou seja, não tem ferramentas suficientes, interpreta conforme a lente da criança que ela foi. E hoje nós temos a capacidade de ter outra lente, outras ferramentas para lidar com o emocional. Temos esse talento e essa disponibilidade. Sim. Basta a gente se abrir um pouco mais para aprender sobre as nossas emoções. Natasha, tu falou que, né, tu mora fora do Brasil já há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Nós gostaríamos, então, que tu falasse um pouco sobre como foi deixar o Brasil, né? Por que tu fez essa mudança e de que maneira que isso impactou. Eu acredito que uma mudança de país, ela impacte, sim, né? Até no teu próprio autoconhecimento. Uhum. E de que maneira que esse impacto aconteceu na tua vida, assim. Conta um pouco mais para nós. Certo. Nós fomos para o Chile em janeiro de 2021. Meu esposo já foi um pouquinho antes, em função do trabalho dele, né? Ele trabalhou muitos anos na Gerdau, engenheiro metalúrgico, teve uma vasta experiência. Nessa época tu morava em Lajeado, então? Ou Porto já morava em Alegre. Porto Alegre? Já estava em Porto Alegre. Tá. Eu moro em Porto Alegre desde 1997, desde que eu comecei a Unicinos. Então, em função do trabalho dele, né, ele foi convidado a fazer uma seleção numa empresa que se chama Asa Aceros, que era a antiga Gerdau. Passou na seleção, achou a oportunidade incrível, nós estávamos no meio da pandemia. Nosso primeiro guri já tinha sido alfabetizado online aqui no Brasil em 2020, na primeira série. Né? Em função da pandemia? Em função da pandemia, isso. Eu já estava atendendo online a maioria dos pacientes, porque todos achavam plausível e tranquilo. Essa era do online acabou vindo muito forte, né? Com a questão da pandemia. Muito forte. Então, e já estava fazendo uma transição já para o online. Total, desde o início da pandemia, né? Porque não podíamos ter contato pessoal, então a terapia online continuou firme e forte, né?
inclusive porque na pandemia as pessoas necessitavam muito de apoio, né? Porque foi algo surreal que a gente Com viveu. certeza. Então, a partir da proposta de trabalho dele, da oportunidade, fomos com o intuito de fazer uma experiência, né? Conhecer outro país, oportunizar para os filhos uma outra língua. Eu já atendendo online, então teria essa disponibilidade de continuar atendendo como estava atendendo, mas também com a ideia de que isso seria temporário, porque eu sou muito do tato, do olhar, do abraço, muito. Então, assim, continuaremos assim, até porque fomos no meio da pandemia, né? Continuaremos assim, teremos essa janela de oportunidade, mas logo, logo eu já vou bater minhas asinhas de novo. Já vou me lançar um pouquinho diferente, seja lá em Santiago ou agora com os workshops, mas já tinha essa ideia de pelo menos equilibrar um pouco a carreira, né? Mas no primeiro momento foi muito plausível, porque eu precisei ajudar na adaptação dos meninos, no espanhol, na aula de espanhol, e eles em 6 meses já estavam voando Que e eu apanhando maravilha, ainda, Coisa né? boa. Nada como ser criança. Nada como ser Tem criança. o HD novinho, né? Novinho. Eles estão Ah, um avião se agora. adaptaram bem, então, os meninos. Muito. Davi se alfabetizou em espanhol, né, há 2 anos atrás. Então, eles já estão voando e falam espanhol todos os dias. Eu, como trabalho em português, ainda estou tomando um laço, mas fiz 2 anos de aula. E é isso, assim, é oportunizar que a gente aprenda não só uma cultura diferente, mas entender a vida, talvez, de uma forma diferente. E isso eu tenho muito forte em mim, assim, de trocar as lentes conforme a gente pode transitar nas emoções e na nossa evolução. E a vida nos oportuniza isso, né? Muito, muito, porque a gente pode ter um olhar um pouco mais trágico para algumas coisas, sejam elas com tragédias reais, como já tivemos, ou a gente pode olhar o que eu posso tirar de melhor dessa situação Que é a nossa lente, né? para a minha evolução e para a minha transformação. Maravilha. Vamos falar do workshop, então? O Vamos! workshop Transformar-se. A Natasha está no Brasil com esse workshop incrível. Já teve por Lajeado, Porto Alegre, e eu e a Pri tivemos a honra, a oportunidade de participar desse workshop. Saímos de lá com Foi a maquiagem toda maravilhoso, borrada. Toda borrada. De Muito tanto obrigada, chorar. Natasha, por isso. Foi maravilhoso. Revisitamos cantinhos escuros da gente. Foi É. muito bom. Parabéns, Natasha. Foi incrível de Obrigada. verdade. A gente super recomenda. Tomara que tenha a oportunidade de participar. E tu falas ali, abordas vários assuntos. Mas principalmente, eu acho que foi a parte mais difícil, pelo menos para mim, a reconexão com uma criança interior. Isso. Então, eu queria que tu falasse um pouco para as mulheres e para os homens que estão nos acompanhando, como as crenças, os traumas, as vivências da nossa infância podem impactar diretamente na nossa vida adulta, nas nossas escolhas, na nossa visão de mundo, na forma como a gente se relaciona e com os nossos relacionamentos íntimos também com parceiros íntimos. Perfeito. Então, quando a gente é criança, a gente é como se fosse uma tábula rasa, mesmo vindo com temperamentos, genes, predisposições familiares. Mas a gente vai galgando e tendo experiências, e conforme a gente sente elas, a gente vai construindo a nossa maneira de ser. Porém, as expectativas em relação a nós, desde que somos gerados, né? Os nossos pais esperam algo do menino ou da menina que estão vindo. Depois a gente faz por imitação, então nós imitamos a forma como os nossos pais caminham, trabalham, comem e vão tendo seus padrões de vida e a sua forma de viver. E na adolescência, aquela boa ou má comparação, né? Comparando que o outro é assim, a gente é assado. Mas essa comparação, ela é muito interessante porque ela fala da gente sair um pouco da lente familiar e começar a olhar outras formas de viver. Mas a nossa base, ela está construída justamente nessa criança que em muitas situações precisou colocar roupagens, colocar camadas para sobreviver a situações onde ela não tinha essa maturidade cognitiva e emocional para lidar. E aí a gente pode falar desde traumas bem mais duros e pesados, como abusos, perdas, entre tantas outras, ou como situações que, conforme a interpretação da criança, aquilo vai, de alguma forma,
congruir para o seu comportamento. E aí eu vou trazer esse exemplo que eu falei antes, né? Do meu irmão de leite, né? A família dele é muito querida por nós, mas eles têm uma estatura mais baixa que os meus pais. E por alguns anos, as pessoas diziam, o melhor leite foi para a Natasha e não para o Henrique, né? E obviamente que era uma brincadeira muito carinhosa, eu amo eles de paixão. Mas a minha criança, para ver como isso é muito sensível, Sutil até, interpretou de que era muito pesado eu crescer. Sim. Porque, afinal de contas, se eu crescesse mais e ele não, eu estava tendo melhor leite. E se sentia culpada por isso. Isso. E claro que é uma interpretação inconsciente, pueril, né? né? Claro. Mas por muitos anos, isso fez parte lá da menina que fez a patinação e que não queria fazer as danças solos, porque não queria aparecer e não queria crescer. Sim. Fez parte da menina que muitas vezes se escondia atrás da comida ou que segurava as suas emoções. Então, muitas vezes, algumas pequenas, grandes coisas que acontecem na nossa infância, elas vão direcionando que trajetória a gente dá para as nossas escolhas e para os nossos padrões que já vêm da família, né? Então, assim, a coisa de eu fazer o estágio no meu primeiro semestre de faculdade, muito a cara do meu pai e da minha mãe, né? Muito, trabalhadores natos, pau-ferro. Fonte de inspiração, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, talvez eu pudesse ter me dado o direito de ser só uma estudante. Sim. Então, a gente, depois de um tempo, quando começa a ter mais ferramentas emocionais e a se conhecer melhor, a gente passa a interpretar e olhar para algumas lentes e escolher outras formas e outros padrões de viver. Então, hoje, por exemplo, a Natasha, antigamente, antes dos filhos principalmente, atendia até às 10 da noite, dava aula no Instituto Fernando Pessoa. Quem não, né, gente? Olha, isso Quem nunca, né? Essa é a grande dificuldade. Isso. Então, hoje, eu estabeleço que são 2 noites, porque as outras é a tardinha e a noite dos meus filhotes, de mim, do meu maridão, da minha qualidade de vida, do meu sono. Eu acho que isso passa muito por um reconhecimento, um estado, acho que até de presença mesmo, a gente olhar para a própria vida e ver o que não tá bom, né? E se colocar na agenda também, né? É, A questão do autocuidado. É verdade. Isso. É. E entender Já acaba que não tendo talvez... tempo pra gente, às vezes. Se doa tanto, né? É verdade. E entender que talvez o padrão muito trabalhador dos nossos pais veio por uma necessidade deles de construção, de querer dar a melhor educação para os seus filhos. E tá tudo certo, mas que talvez hoje, para nós, não caiba mais. Ou até a gente esteja no movimento contrário, né? A gente percebe que hoje a gente já está numa fase mais de tentar desacelerar. Eu acho que a nossa dificuldade hoje da vida moderna é tentar justamente tirar o pé do acelerador, né? Isso. É um outro processo já. Até porque somos uma geração com muitas doenças autoimunes, com muito câncer, com mulheres com problemas de infertilidade. Então, assim, também temos um resquício disso que faz com que a gente precise fazer movimentos de saúde e não só de trabalho. E de retornar pra gente, né? Se acolher, voltar pra dentro da gente, pro nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, né? Eu gosto de dar um exemplo no consultório, bem banal, mas que é muito significativo. A gente chega em casa do trabalho, com a adrenalina a milhão, com aquela energia ainda do trabalho, né? O corpo ainda aquele tratorzão, né? Como a gente foi ensinada a ser, né? E chega do trabalho e olha lá, tem uma pilha de roupa para dobrar. Eu posso chegar em casa e já tratorar e ir lá dobrar e dizer, olha lá, vamos lá me ajudar, porque a mãe tá cansada, todo mundo ajudando aqui. E estabelecer um clima na casa e não desligar o meu corpo e o meu cérebro, o meu cortisol, né? Ao chegar no meu lar, porque eu não estou mais no meu trabalho, eu estou no meu lar. Ou eu posso ter a opção de chegar em casa, olhar a pilha de roupa, olhar para os meus bebês, né? Dar um beijinho e dizer, ó, a mãe vai trocar de roupa, vai tirar maquiagem. Ou seja, vou passando a mensagem para o meu cérebro de que eu estou no meu lar e não no meu trabalho. Vou baixando o meu cortisol para eu dormir melhor. E ao descer para dobrar a roupa, eu digo, gurizada, trabalho de equipe, vamos botar uma musiquinha e vamos dobrar a roupa. Sigam a Natasha para mais dicas. A atividade é a mesma. Todos nós temos que fazer isso, né? E temos
questões que entendemos muitas vezes como trabalho também dentro de casa. Mas a forma é totalmente distinta. Porque ali a gente é a mãe, é a mulher, é o feminino, ao relaxar, ao botar uma musiquinha para fazer uma atividade. Eu, por exemplo, adoro cozinhar com música. Com música, eu também, mesma coisa. Adoro cozinhar Aliás, com tudo, música. limpo a casa com música. E como a música muda, eu trabalho com música. A música muda muito a vibração, energia, né? A vibração. Com certeza. Natasha, de que forma que essa reconexão que a gente está falando com a criança interior de cada um, de que forma que isso pode auxiliar as mulheres a descobrirem dentro de si a sua real potência, que tanto se fala em potência feminina, mas a gente sabe que isso está vinculado, daqui a pouco, a alguma trava, alguma coisa, alguma limitação de crença ali, está limitando aquela mulher para que ela descubra a sua real potência. Então, de que maneira que essa reconexão com a criança interior se faz necessária para isso? Principalmente no momento onde a gente passa a enxergá-la de uma outra maneira. Porque, por exemplo, quando nós somos pequenos, muitas vezes a gente tem habilidades ou vontades, talentos natos, que por questões culturais e crenças familiares são, sem querer, muitas vezes, podados. Por exemplo, eu me lembro muito, eu tenho um histórico familiar de mulheres professoras. Mas, em algum determinado momento, eu ouvi, professora nem pensar, porque vai passar fome e vai passar trabalho. E tá tudo certo, porque por trás da crença ou da frase tá uma vontade que tu te dê bem, que tu seja feliz, que tu ganhe teu salário. Tenha prosperidade financeira. Mas muitas vezes isso fala de uma desconexão com a sua essência. Sim. Porque eu posso ter essencialmente o dom da oratória, o dom de ser professora, por exemplo. Então, esse é um exemplo que muitas vezes, ao querer ou esperar o melhor para um filho, as famílias transgeracionalmente vão passando crenças limitadoras. E ao passar essas crenças limitadoras, nós passamos a entender que o nosso potencial ele tem um teto. E não uma infinitude de talentos ou coisas que a gente pode não só desenvolver, mas aflorar. E a gente fica na idade adulta ainda querendo honrar, né, essas... eu não vou ser professora, então, porque a minha mãe acha isso, por exemplo. Sem dúvida. E se afastando da nossa essência também, Exatamente. né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, agora, por exemplo, nos workshops, que é algo que está sendo, não digo novo, porque eu já dei aula de patinação com 16 anos lá até aos 18, no Instituto Fernando Pessoa, numa pós-graduação de psicologia. Então, não é algo novo no sentido da oratória, mas a coisa do microfone e de falar sobre padrões, fazer exercícios sistêmicos de conexão, de uma certa forma, fala de eu transpor algo, porque aquilo me leva à crença de que estou sendo uma professora. Sim. Exatamente. Mas se eu entendo que promover uma alfabetização emocional para as pessoas não só está na minha essência, mas que também faz parte da minha história, eu tenho história de professoras maravilhosas na minha família. Eu não preciso só ser professora ou limitar o ser professora, no sentido de, daqui a pouco não vou passar necessidade. Não, porque hoje a gente vê professores se dando muito bem, desde que conectados com a sua essência. Com a sua essência, que eu acho que é o mais importante. Então, é romper a bolha, né? A gente promover e entender que a gente pode romper as bolhas, e isso não significa nós rompermos com a nossa família, mas entendermos que aquelas crenças e padrões foram funcionais naquele tempo e não necessariamente no nosso. Maravilha. Outro assunto que tu aborda também no teu workshop, e eu acho que é algo que está muito em voga nos dias de hoje, é a gente acreditar que a busca da mulher pela sua independência financeira acaba desequilibrando as energias femininas e masculinas. Eu me entrego aqui que eu faço parte desse grupo. A gente sabe como é difícil a gente continuar vibrando, curando o nosso feminino, quando às vezes a própria ideia de potência feminina, na verdade, é uma potência mais masculina, né? Vibrar mais na energia da ação, né? Energia da ação, energia mais masculina. Então, como tu enxerga, né? O que tu pode falar para mulheres que estão muito na nossa situação e que às vezes têm até dificuldades de relacionamento, né? Por conta desse desequilíbrio, dessa desarmonia, essa dinâmica nessas polarizações do masculino e do feminino?
É que em função de muitas leis, muitas lutas que as mulheres precisaram travar por direitos mais igualitários, talvez tenha havido alguma confusão no sentido de que nós teríamos que toda hora estar de calças, né? Ou nos Simbolicamente. masculinizar para ocupar o mesmo espaço que os homens ocupam na sociedade. Isso mesmo. E claro que isso é um dado de realidade. Infelizmente, hoje, por exemplo, tem empresas que não contratam funcionárias que ainda não tiveram filhos, porque sabem que vão ter a licença, etc e tal. Então, ainda existe culturalmente isso. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres se perderam um pouco dentro dessa trajetória, né? Porque ao acionar essa energia do foco, do trabalho, da independência, que é uma coisa originalmente instintual ou essencial do homem, nós deixamos de nos conectar com a energia feminina, que é essa do magnetismo, da música, da amorosidade. E muitas vezes em casa são 2 homens e não um homem e uma mulher. É verdade. Pela postura, Ai, né? meu Deus do céu! A gente tá em terapia. Né? Por quê? Porque fomos criadas para isso, para sermos super mulheres. E tá tudo certo, desde que a gente não se perca no caminho. Mas como nós viemos agora tendo relacionamentos disfuncionais, separações, doenças, câncer de útero e mama nunca tiveram tão em alta entre mulheres, creio eu que estamos numa fase de maior conscientização de que sim, podemos ser super poderosas no trabalho, termos a nossa independência, mas também precisamos ter a nossa conexão, inclusive com a nossa essência. Porque, por exemplo, eu tenho uma trajetória de pílula anticoncepcional, creio que a maioria, desde os 16 anos. Sim. Né? E se a gente for pensar, tem mulheres que passam 20 anos sem menstruar. Tá tudo certo, conforme se a pessoa tem algum sintoma, alguma necessidade médica. Mas a menstruação é algo natural da mulher. Da vida, né, da mulher. Exatamente. Né? Então, são desconfortos que a gente não permite se sentir. Porém, antigamente, nas tendas vermelhas, as mulheres se reuniam e tinham seus espaços para passar os dias pré-menstruais de repouso. A gente não repousa, né? Nem no final de semana. Isso é um desafio, eu acho, para as mulheres atualmente, né? Porque a gente não tem... E eu acho que até isso que tu falou sobre a questão das lutas que nós tivemos que travar, eu acho que isso influencia muito porque a gente... A nossa diferença, ela não é respeitada. Né? Ela não é valorizada. E outra coisa, eu acho também a nossa memória ancestral, né? Eu acho que existe, sim, uma sabedoria ancestral e uma memória que muitas vezes honra essas mulheres que lutaram, que guerrearam, que foram queimadas nas fogueiras, que foram silenciadas, né? Que foram invisibilizadas. Com certeza. Então, acho que isso também dificulta muito a nossa caminhada agora, nesse outro momento em que isso não se faz mais necessário, ou não dessa maneira. As nossas lutas hoje são outras, né? Isso mesmo. As mulheres, elas carregam, a gente sabe, muito... Acredito que não só as mulheres, né? Eu acho que todos nós carregamos crenças limitantes e padrões inconscientes que são repassados de geração em geração dentro das famílias. Mas a gente sabe que isso que a gente está falando, existe um papel feminino na sociedade que é transmitido de forma transgeracional. Sim. De que forma que isso influencia essas decisões, as escolhas, os desafios das mulheres contemporâneas, né? De que maneira que tu enxerga que isso influencie? Na escolha desde profissões, na escolha da opção ou não de ter filhos, na escolha do próprio companheiro, porque muitas vezes a gente escolhe um companheiro similar ou muito parecido com o padrão que a gente conhece, ou vai ao oposto, né? Mas não é à toa que temos, por exemplo, historicamente e até teoricamente dentro da psicologia, a ideia de que, por exemplo, padrões de abuso sexual nas famílias, que eles são transgeracionais. Porque aquela mãe que sofreu abuso, ela não consegue ter ferramentas pela sua experiência e pela normalização inconsciente, obviamente, de que ela precisa proteger a próxima geração. E aí entram as crenças, porque muitas vezes
aconteceu comigo, eu normalizo de uma certa forma, eu entendo que aquilo ali, a minha mãe já passou, a minha avó já passou, e não encerro o ciclo por aqui, né? Não entendo que eu preciso fazer um movimento diferente, promover uma transformação, para que nesta geração se encerre e na próxima não tenha, né? Então, isso é muito nas dinâmicas de abuso relacionais e nas escolhas até mesmo profissionais, né? Talvez, se eu não tivesse escutado a ideia de que eu ia passar fome, talvez eu fosse professora, Sim. né? Então, talvez não, mas o quanto isso interfere, porque isso vai determinando As suas escolhas ao longo da vida. Eu acredito que a Exatamente. gente, inconscientemente, a gente deve ir se guiando, né, por Isso. esses... E é exatamente esse o grande desafio, né? Como a gente ressignificar esses padrões geracionais, esses padrões de repetição. Eu até te perguntei isso, né? Tava conversando contigo sobre isso aqui fora do ar, né? Fora do nosso bate-papo, porque há um lado nosso, há uma herança emocional da nossa ancestralidade, pessoas que a gente ama, que a gente honra, né? Toda essa lealdade, como quebrar essas lealdades familiares e poder, de fato, permitir que a gente tenha liberdade de escolha, de trilhar o nosso próprio caminho, com os nossos próprios dons, né? Habilidades, vontades. Sim. Eu acho que esse equilíbrio é que é difícil, porque um lado honra, um lado, acho que a repetição é o que tem de mais natural. Se a gente for no automático, a gente vai estar repetindo, possivelmente, né, aqueles padrões familiares e geracionais, e o outro lado que quer realmente se libertar e poder ser livre para ter a sua própria vida. É que a honra, se a gente ressignifica o padrão e entende, por exemplo, as nossas avós, algumas não puderam escolher os seus parceiros, não puderam escolher quantos filhos tiveram, não puderam escolher profissões e foram donas de casa, algumas sim, outras não. Eu posso honrá-las não repetindo o padrão, mas preciso enxergar isso, entender isso e identificar o que isso significa dentro da minha família. E posso honrá-la fazendo uma escolha ou fazendo um movimento diferente. Vó, mãe, por honra a ti, eu vou escolher um parceiro como tu gostaria de ter escolhido. Sim. Por honra a ti, eu vou respeitar o meu corpo como tu queria ter sido respeitada. Para isso, só que para isso a gente precisa olhar para esses padrões. Pois é, identificá-los. É consciência, né? Realmente expandir nossa consciência e despertar para esses padrões. Isso. Porque o que eu vejo é que a gente acaba, até pelos múltiplos papéis que a gente tem na vida, e a correria, a exaustão da vida moderna, Isso. a gente sequer para pensar. Isso. A gente só E vai é difícil identificar quando a gente não tem essa alfabetização emocional, né? E por aí que entram as minhas mentorias. Sim. Porque no momento onde as pessoas passam a conhecer ou saber como algumas coisas funcionam, vulnerabilidades, padrões, lealdades, crenças, elas conseguem olhar para a sua vida, ressignificar e aí fazer uma nova escolha. Mas me parece Com um consciência. paradoxo. A questão é o seguinte, nós vivemos cada vez mais no automático. O mundo vive no automático. Fora do estado de presença. Fora do né? estado de presença total. Verdade. Como a gente faz, né, pra conseguir fazer essa identificação? Não, isso aqui eu tô repetindo. Se a gente tá cada vez mais no automático, e no automático a gente repete. Como é difícil isso. Muito. Não, e o curioso, até a gente fez um exercício, né, no teu workshop, é que a gente critica, às vezes, Sim. a mãe e o pai, critica. O que mais me incomoda na minha mãe é isso. É. E aí tu faz exatamente Aquele igual. exercício é impressionante. É um tapa na cara, é um tapa na cara. Pelo amor de Deus. Sim, porque a gente repete inconscientemente. Então, por que entra a alfabetização emocional e a consciência dos padrões? Porque se a gente não tem consciência, a gente não transforma. Sem consciência, a gente não consegue porque não é palpável. Não sei por onde começar, não sei que passo dar. Até ignoro, né, que esses ciclos eles se Isso, repetem. Isso. E aí, infelizmente, muitas vezes isso acaba acontecendo quando as pessoas adoecem. Ah, eu descobri que eu tô com um câncer, então agora eu vou mudar hábitos, eu vou olhar para minha vida, eu vou diminuir um pouco o ritmo, sair do automático. Mas o convite é esse, a gente sair dessa programação do automático, de só performar, porque senão a gente fica na mesma crença ou no mesmo modelo que os nossos bisavós, avós e pais, que é
viver para trabalhar e não Sobreviver, trabalhar para viver. Nós vivemos para trabalhar. E a lógica tem que ser inversa. Nós temos que trabalhar para poder viver. E a gente não vive. Se permitir, né? Se permitir viver. Isso, ser livre, se gostar, se olhar acolher. no espelho sem julgamento, poder querer melhorar determinado padrão, alimentação, hábitos, entre tantas outras coisas que a gente pode e tem o poder, desde que a gente entenda a nossa história, identifique isso. E aí entra a alfabetização, porque se a gente não sabe com o que a gente está lidando, é que nem a criança que não sabe juntar ainda as letras para poder ler, né? Fica aquele monte de letra solta e tu não sabe nem que frase ou que palavra que ela pode construir a partir daquela informação ou daquela aprendizagem que ela está tendo. E eu acredito que isso também faça parte do legado, que a gente chama o legado imaterial, que a gente também deixa, né, para as nossas gerações futuras. Essa questão da gente quebrar o padrão, isso também a gente está transferindo ou não. A gente tem a escolha de transferir ou não para os nossos filhos. E eu acho que isso, a mudança de postura, que é uma coisa que tu falou, bom, eu vou chegar em casa e eu não vou sair dobrando a pilha de roupa. Eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, eu vou botar uma roupa e depois eu vou, com suavidade, fazer aquela tarefa. E isso é tu escolher, né? Deixar um legado melhor para quem fica. E o interessante, né, Natasha, que quando a gente desperta para isso e se cura, a gente cura a nossa ancestralidade e a nossa descendência. Isso. É tão fácil a gente olhar para o outro, né, para o defeito do outro, para tudo que os nossos pais não fizeram, não supriram as nossas expectativas, mas nós somos o que toda a nossa... A gente vai lá e repete. Todos nossos antepassados, a nossa ancestralidade, enquanto buscadores, nós somos quem eles estavam esperando. Isso. Então, a gente tem esse poder de quebrar esse padrão e de não passar isso para os nossos filhos. Exatamente. Inclusive entendendo que os nossos pais também foram crianças, também tiveram as suas batalhas, também tiveram seus traumas e foram o que puderam ser. O melhor que podiam ser com as condições que eles tinham. E a partir disso eu saio, inclusive, de um posicionamento infantil, de uma expectativa de pais ideais, né? Irreal. Isso, e passo para um posicionamento adulto. Eu assumo a força deles, eu honro eles por aquilo que eles foram, por aquilo que eles puderam ser. É grato, e a partir daqui, eu transformo e mudo aquilo que eu acho mais funcional e saudável para mim. Exatamente. Mas a gente chegou agora no momento, Natasha, muito especial do nosso programa. Um momento que a gente gosta muito, que é o quadro Carta para Mim. Então, a gente quer te perguntar, se a Natasha de hoje, essa mulher forte, poderosa, né, essa consteladora, palestrante, mentora, pudesse escrever uma carta para aquela Natasha, aquela menina gordinha, insegura, tímida. Me pegaram. Essa é a nossa surpresa. Cheia de sonhos. O que tu escreveria para ela? Eu escreveria para ela que a gente continua sendo forte, como foi criada para ser e como nós somos, né? A nossa geração criada para ser, mas que hoje ela se olha com muito mais amor, com muito mais ternura, com muito mais autoestima, sem padrões sociais de corpo, de estética, de o que deve ser e sim o que ela quer ser. Eu diria para ela que a gente deu certo. Olha, que maravilha. Que a gente deu tudo certo. que a gente quer, né? Toma aguinha, respira. O legal desse quadro é que a gente acaba fazendo junto esse exercício, sempre, né, Pri? Já passaram algumas mulheres por aqui, mas a cada vez que a gente ouve alguém falar, uma mulher contar, a gente tá junto fazendo aquele exercício. Sim. E também olhando. É um convite para que a gente revisite, né, a nossa E história. É sempre lindo para nós também ouvir. É os depoimentos, é bem emocionante. E que espaço lindo que vocês estão criando aqui para nós mulheres fazermos justamente essa reconexão com o nosso feminino. Com o nosso Parabéns, feminino. E com a nossa criança. É uma honra estar aqui, estou muito feliz. E espero que tudo isso chegue cada vez mais em mais mulheres. Contem comigo. Que reverbere, né, Natasha? Isso. Que coisa boa. Essa é a ideia. Natasha, a gente, infelizmente mesmo, tá muito gostoso aqui conversar contigo. A gente tá chegando ao final do nosso programa. E a gente quer te pedir
que tu, olhando para aquela câmera ali, deixa uma mensagem para todas as mulheres que estão nos acompanhando, todas as pessoas, né? Inclusive os homens que estão nos acompanhando, mas que estão nesse processo de autodescoberta, De de transformação, que estão vivendo isso e que querem, né, continuar nessa busca. Alguma mensagem para essas pessoas? Certo. A mensagem que eu deixo é de que vocês não se percam no caminho, que voltem a se encontrar, seja com a sua criança, seja com o seu adolescente, com os seus eus, todos que constroem o seu eu de hoje, dentro da Natasha de hoje, de 46 anos. Tem muitas Natashas, e toda vez que eu olho para cada parte dela, eu cresço e transformo aquilo que eu entendo que vai ser melhor, mais amoroso e mais saudável para ela. E entendo que esse processo todos temos o direito e o dever de fazer, porque todos somos iguais, todos temos os mesmos talentos e o mesmo amor do grande Pai. Que lindo! Que E é isso, lindo. é sobre isso. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Foi um prazer imenso. Foi um Verdade. bate-papo que, como eu falei, a terapia coletiva aqui. E eu acredito que todas as mulheres que estão nos acompanhando, elas vão sentir a mesma coisa. Meus parabéns pelo teu trabalho, é uma honra. Obrigada. Gratidão mesmo. Muito obrigada. Natasha, a gente te honra, a gente te enxerga, a gente te agradece por esse momento incrível, pelo workshop incrível que a gente participou. Realmente uma oportunidade que faz a diferença, que muda o nosso olhar e que nos convida, como eu falei, a realmente revisitar e se reconectar com quem a gente é, com quem a gente foi, com quem a gente quer ser, com todos os eus que habitam em nós. Sim. Então, muito obrigada, que tu tenha um bom retorno para o teu estado agora que tu escolheu, pro teu país que tu o escolheu, para o país. Chile. Aliás, a Natasha sai daqui direto para o aeroporto. Então, muito Aham. obrigada por encaixar na tua agenda e nos brindar com a tua presença, com a tua experiência, com a tua energia de viver, que é linda. Muito obrigada. Agradecer também a todas vocês, agradecer também a todos os nossos patrocinadores, agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela, e é isso que a Casa Raquel faz por você. Agradecer também Carla Quies Joias, joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. E antes da gente terminar, a gente quer entregar, né, Pri, uma lembrança para a Natasha, para ela levar para o Chile. Para ela levar um registro aqui, nossa produção aqui, um registro do nosso carinho, da Muito nossa carinho gratidão. pra ti, querida. Espero que tu goste. Não precisa nem abrir se não quiser, é uma caneca. Ai, perfeito. Uma caneca para tu poder lá tomar o teu chazinho, o teu cafezinho. Gratidão. Lembrando do poder delas. Mais uma vez, muito obrigada. A gente quer agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Eu vou convidar vocês a mais uma vez se inscreverem no nosso canal do YouTube, deixar o like aqui se ainda não deixou, deixar o comentário, compartilhar com as pessoas que vocês acreditam que gostariam do nosso trabalho, para que elas possam cada vez mais difundir essa ideia e que a gente possa levar essa união feminina e essa conexão para todas as pessoas possíveis. Isso, fortalecendo essa comunidade de mulheres que inspiram e levantam outras mulheres. Muito obrigada e na próxima quarta-feira, às 8 horas, às 20 horas, nós temos novamente um encontro marcado aqui No Poder Delas Cast. Até lá! Até lá, um brinde!